Vamos continuar falando aqui de um tema muito importante na atualidade, a aposentadoria de pessoas com PCD. E daí temos aqui o Dr. Denis, que é um especialista da área, um advogado, que, no meu ponto de vista, é o maior do Brasil relacionado a esse tema. No podcast anterior falamos bastante com a visão do empresário, de como que o empresário pode se portar relacionado a isso, tirar alguns mitos e trazer as verdades à tona. E agora nós vamos mostrar como que o trabalhador que tem essa deficiência pode agir para conseguir ter esse benefício. E aí, doutor Denis, o que você traz para a gente de novo, de atualidade, de falar se realmente é difícil, se não é difícil, o que ele precisa ter, como que é o processo inicial para se pensar em aposentar com PCD? Vou de uma maneira direta para quem está nos acompanhando mais uma vez, nessa iniciativa da Edermed de levar informação, maravilhoso, viu? Pessoa com deficiência, né? O que a OMS traz para a gente e o que nós utilizamos como base para definir uma pessoa com deficiência? Qualquer pessoa que tem uma barreira e que seu trabalho, que a sua realidade profissional e até mesmo pessoal, ela se dificulta perante um outro par. Na prática é isso. Quem tem uma barreira, seja ela social, seja ela física, seja ela psíquica, então assim, nós temos PCD muitas vezes de doença psíquica, que antes não se falava, nós temos PCDs de perda auditiva, nós temos PCDs que muitas vezes de daltonismo, que nós estamos iniciando agora, que ninguém se falava. Então a primeira coisa, pessoa para ser PCD, ela tem que se identificar que ela tem uma barreira maior do que outra pessoa. Lesão de coluna, joelho, ombro, entendeu? Todo esse tipo de lesão que antes não era considerada PCD, se você for ver, ela é uma pessoa com deficiência. Então a primeira coisa é identificar, será que eu sou PCD? Será que eu tenho um direito que eu nem sabia? Então essas pessoas que estão nos acompanhando hoje vão ter assim, uma informação privilegiada. Falar assim, talvez eu possa aposentar mais cedo, com mais vantagem e continuar trabalhando. Então, primeira coisa, identifica se é PCD. Segundo passo, como é que funciona? Laudo médico. Laudo médico. O laudo médico dizendo que você é PCD é o nosso segundo passo para que você tenha uma aposentadoria com mais vantagem. E isso pode ser não só da atualidade, mas pode ser algo também para ingresso. Nossa, muito bom isso. Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? As pessoas falam, Denis, eu não tenho um laudo atual, mas quando eu era criança, eu fiz uma audiometria. Quando eu era adolescente, eu fiz uma audiometria que a minha mãe tem, que eu tenho na minha casa. Esse documento é muito antigo. Esse documento é maravilhoso para mim. Quanto mais antigo for o documento, melhor. A pessoa caiu de moto quando tinha 20 anos, está com 42. Só que ele tem um prontuário do hospital, ele consegue ir no hospital solicitar esse prontuário médico. E essa pessoa que caiu de moto ficou com uma diferença, né? Uma perna maior do que a outra. Essa pessoa que tem aquele laudo antigo... Uma fratura de fêmur, e ficou com encurtamento ali... Isso daí já encaixa para mim como PCD, porque durante essa vida ela teve uma dificuldade maior do que uma pessoa, do que um par, para executar a mesma função. Ao meu ver, essa pessoa já é um PCD e já pode ter os direitos do PCD. Tá e certo? A partir do momento que ele prova que tem esse exame, já pode pleitear esse benefício a partir desse momento. A gente já começa a análise. Porque não é só um exame que vai definir a pessoa como PCD, eu preciso do médico dizendo, afirmo que Denis Rodrigues, ele é pessoa com deficiência devido a um acidente que teve em 1999 e trabalhou e viveu durante toda a sua vida de uma maneira com maior dificuldade do que outras pessoas. Essa pessoa, porque a gente tem na cabeça, Dr. João, que o PCD é aquela pessoa estereotipada, que nem eu falava no nosso outro bloco, né? Mamãe teve um derrame, você olha pra ela tá numa cadeira de roda, ela tá numa muleta, ela tem um olho que é mais caído, então você olha assim, mamãe é PCD, então você tem um estereótipo. E hoje, que você não consegue definir que a pessoa tem uma deficiência, e é isso que nós temos que buscar. E as deficiências psíquicas? Elas não vão ser enquadradas como PCD? Antes nós tínhamos uma pessoa com depressão, ela tinha que ser aposentada por invalidez. Hoje nós já temos análise que uma pessoa que tem um transtorno de bipolaridade pode ser enquadrada como PCD, desde que seja crônica. Entende? Então assim... Mas tem que provar a limitação. Tem que provar, tem que provar a limitação. E por isso que eu preciso de um médico hoje. Então não é somente eu ter um exame do passado, não é somente eu ter um estereótipo de PCD, pelo contrário. Uma pessoa que tem perda auditiva, muitas vezes essa perda auditiva ela não é grave, ela é uma perda auditiva leve, ela deve ser considerada PCD. Mas muitas vezes eu não reconheço essa pessoa como PCD, mas ela é PCD. Então, é como se eu falasse assim, a mulher ela só é grávida se ela tiver com 9 meses e a barriga grande, com 2 meses ela não tá grávida. Não, tá grávida do mesmo jeito. Eu só não tô vendo a barriga do jeito que eu vejo com 9 meses. O PCD, ele só é PCD se eu consigo enxergar. Não, ele é PCD porque ele tem um laudo médico que define ele PCD. As pessoas às vezes têm assim a mania de julgar, né? Ah, tal pessoa ali nem é tão PCD, já tá em direito ao carro PCD. Eu vejo isso no escritório.
O carro PCD é um direito para muitas pessoas. Ah, mas você nem é tão PCD assim, mas quem é que é você, né? Qual foi a faculdade de medicina que você fez para definir que eu sou PCD ou não? Então, você citou uma coisa legal aí. A pessoa tem o direito de comprar o carro pela cota. Tem o direito para comprar. Uma vez ela conseguiu esse direito, ela também tem direito já de aposentadoria especial ou são processos à parte? São processos. São análises diferentes? Na prática, como que funciona a aposentadoria do PCD? Excelente essa pergunta, né? Como é que funciona? A pessoa tem que ter contribuição. Então não é um negócio assim, eu sou PCD, vou aposentar agora. Não, é comum. O PCD não pode ser tratado com dó ou ter uma questão de não ter contribuição, não. O PCD ele tem que ter contribuição junto ao INSS, ele tem que ter a deficiência, e ele tem que solicitar a aposentadoria do PCD específico, ele não pode solicitar uma aposentadoria comum, entendeu? Então ele tem que ter contribuição, ele tem que ser considerado PCD e ele tem que muitas vezes, de fato, solicitar a aposentadoria correta, que é a aposentadoria do PCD. Mas se a pessoa ela já tem direito ao carro PCD, é óbvio que ela tem direito à aposentadoria do PCD, muito mais vantajosa. Muito mais, assim, disparada, é a melhor aposentadoria que tem hoje. Talvez a única aposentadoria que nós vamos ter no futuro, né, se a lei continuar dessa mesma forma, que eu vou conseguir aposentar alguém com 100% de salário jovem. É essa daí. E Denis, e basicamente, qual que é a diferença de você aposentar sem ser PCD para quem tem o direito do benefício? Lindo. Reduz tempo, o que faz? Maravilhoso. Vai ganhar mais? Ó, a aposentadoria do PCD, eu falo assim, ela é tão vantajosa e tão desconhecida que faz com que pessoas não busquem. E ela funciona assim. PCD aposenta mais cedo, aposenta assim com salário de 100%, que é aquela aposentadoria especial que tinha antigamente, lembra? Pessoa que trabalha insalubre durante 25 anos, hoje ela caiu lá em 2019, hoje é uma regime de pontos, é bem complexa, né? Então a pessoa aposenta mais cedo, ela aposenta com 100% de salário e ela pode continuar trabalhando. Porque qual que é a preocupação? A pessoa acredita que PCD é inválido, então ela vai aposentar como PCD, ela acha que vai sair do mercado de trabalho, vai ser demitida da empresa. Não, ela pode continuar trabalhando porque é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ela só tem vantagem. Por isso que ela tem que ser amplamente divulgada. E você quer dizer também que para a empresa isso não muda nada, então? Para a empresa melhora. Por que para a empresa melhora? A empresa ela cumpre a cota PCD, né? Com esse funcionário que é PCD, muitas vezes ela nem sabia. É que eu estou pensando assim, numa empresa que não tem nem obrigatoriedade. Uma empresa que não tem, não muda nada. Não vai mudar nada para ela. Não vai ter mais custo. Porque muitas das vezes a empresa tem medo de ter um colaborador desse tipo achando que vai trazer problema para eles. E não tem nada a ver. Nada a ver. Pelo contrário, a empresa vai ser bem vista, né? Eu tenho a ideia que meu escritório deve ser bem visto porque eu, sem ter necessidade de cumprir cota, eu tenho funcionários PCDs. E não estou falando de um funcionário, estou falando de mais do que 2, 3 funcionários no escritório pequeno que trabalha somente com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós temos diversos PCDs, entendeu? Até porque, como você disse no bloco anterior, a pessoa que tem uma limitação não quer dizer que ela é incapaz. Obviamente. Ou inválida. É isso que é o núcleo da nossa conversa. Nem todo PCD é inválido. Gente, pelo amor de Deus, o conhecimento liberta. O PCD deve buscar entender a sua lei. E a pessoa que muitas vezes nem sabe que é PCD, eu quero dar um exemplo de uma pessoa que tem perda auditiva, trabalha em fábrica, funcionário de fábrica. A esposa chama, que a gente falou no outro bloco, 2, 3 vezes, a pessoa não responde, essa pessoa é PCD. Eu quero dar um exemplo da pessoa que muitas vezes teve uma amputação de falange. Ela é PCD. Eu quero dar o exemplo da pessoa que tem uma lesão de coluna crônica, lesão de B94, aquela lesão clássica, lesão por esforço repetitivo. A pessoa é PCD. A pessoa que tem uma lesão de joelho, também causada pelo trabalho, ou então da sua casa, é PCD. A pessoa que sofreu um acidente quando adolescente ou sofreu um acidente mais velho, é PCD. Algo que ninguém fala. A mulher que fez o esvaziamento axilar devido ao câncer de mama, ela fica com uma limitação de ombro na maioria das vezes. Ela volta ao mercado de trabalho e vai aposentar comum. Por quê, gente? A mulher tem uma limitação de ombro. Essa mulher deve aposentar com 100% de salário, mais cedo, com mais vantagem. A mulher, ela sente dor às vezes, né? E tá ali trabalhando, ela é PCD. Ninguém fala que a mulher que teve um esvaziamento axilar tem esse direito de aposentar com uma maior vantagem. E eu não tô falando de aposentadoria por invalidez. Porque a mulher que teve o câncer de mama foi curada, ela não tem que se aposentar por invalidez, tem que se aposentar com mais vantagem. É sensacional, esse tema é maravilhoso. Se deixar, eu fico o dia aqui falando. É muito conhecimento, né, Denis? E não só o conhecimento, é levar para as pessoas a informação que elas não têm. Por isso que eu destaco essa realidade do nosso podcast. E eu sempre falo assim para os pacientes, porque eu sou perito também. E eu falo que, no meu papel como perito, a gente não está ali para tirar nada de ninguém.
A gente só está ali para realmente identificar se aquilo que está dizendo um relatório ou o próprio pericial está dizendo, se cabe na legislação ou não. Pronto. É esse o núcleo. E isso é muito importante estar junto para aquela questão que eu te falei, né? Como que faz para um cliente nosso, ou o PCD que está nos acompanhando, que ele precisa de uma audiometria, por exemplo, de 98 que está na empresa, uma audiometria de 2010 que está na empresa. Eu chego para ele assim, ó, você pode na sua empresa buscar essa audiometria, a empresa que você trabalhou, que você ainda trabalha, e ele volta para o escritório dizendo que a empresa negou. Ou eu peço para ele ir até a clínica, qual que é o caminho que essa pessoa tem? Lá no escritório eu tenho essa dor todos os dias. A pessoa trabalha na empresa, eu preciso de uma audiometria antiga que a empresa fez essa audiometria, a empresa tem, ou a clínica, ele sabe. A clínica, ela não se nega, né, a entregar. Como é que esse meu cliente vai fazer, né? Na verdade, nós temos duas legislações que falam sobre isso. Certo. Uma, a resolução do próprio Conselho Federal de Medicina, que deixa claro que a clínica ou o médico do trabalho tem simplesmente o poder de guarda do prontuário, assim como dos exames. Olha isso. Mas que aquele documento é do paciente, então não pode ser negado. Olha isso. E ao mesmo tempo a LGPD, que as informações são do paciente, não é do médico. A empresa a gente nem cita, né? Porque a empresa não pode ter acesso, a não ser que a empresa tenha um SESMIT constituído, como muitos multinacionais, e daí tem a equipe médica lá dentro que fica sob a guarda do médico. Olha isso. Então ninguém nem do RH pode ter acesso à documentação por questões de sigilo médicos. Na prática eles têm que entregar, então. Tem que entregar. Então, por exemplo, aqui na LiderMed, o paciente solicitou, faz a cartinha por escrito, até para a gente ter como prova que aquilo foi solicitado por ele, a gente entrega todo o prontuário. Olha é isso. dele, a gente só tem o poder de guarda. E muitas empresas negam essa realidade do cliente ter acesso. E essa prova não é para processar a empresa. Eu fico com isso na cabeça, falo, meu Deus, por que eles estão negando isso? Eu quero aposentar essa pessoa mais cedo. Eu quero que essa pessoa tenha uma dignidade, um direito dela. Até porque ela pode ter sido admitida já com esse dano. Imagina, a pessoa foi admitida como PCD, eu preciso demonstrar que ela é PCD, um documento que é dela, a empresa nega. E a medicina de segurança do trabalho também nega. Esse funcionário tem que ir atrás na prática, então. Eu vejo que é total desconhecimento da legislação, né? Então não tem outra explicação que não seja o desconhecimento. Porque como que você vai negar a entrega de um documento que não é seu? Meu Deus. Inclusive, se você tiver novos casos desses, é só denunciar no Conselho Federal de Medicina. Olha você nem isso. precisa pleitear via judicial, só denunciar lá que o próprio Conselho Federal de Medicina já toma ação. Para quem está nos acompanhando, essa nossa conversa ela é tão importante porque eu vejo isso. Qual que é o tempo, doutor, que a Clínica de Segurança e Medicina do Trabalho tem que guardar esse exame? 20 anos. 20 anos? 20 anos após o último contato que teve com o paciente. E a partir disso você pode informatizar, mais então, mas 20 anos é o suficiente para a maioria das nossas deficiências. Exato. Por exemplo, eu tenho um cliente que faliu hoje. A empresa dele faliu. Eu tenho obrigatoriedade de guardar essa documentação por 20 anos. Meu Deus, isso vai mudar a vida de muitas pessoas que estão nos acompanhando. 20 anos. E vai de fato mudar, porque essa é uma dor que eu tenho todos os dias no escritório. Eu tenho uma lista de clientes que não conseguem pegar a audiometria de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, porque a empresa simplesmente se nega. A empresa simplesmente se nega. Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem motivo. Não, isso daí vai mudar assim a realidade, viu? Doutor Denis, e agora sim, na prática, você contou em relação à documentação e juntou essa documentação, na tua visão, tem direito. Como que essa entrada da documentação perante o INSS? É através do advogado, do Dr. Denis, ou ele próprio pode chegar lá e já pleitear esse benefício? Perfeito. Primeiro, todo o processo administrativo de aposentadoria, pensão, pode ser feito pela própria pessoa. Não tem necessidade do advogado para nada no INSS, assim vamos dizer, para requerer algum benefício. Mas o que eu deixo claro quanto a isso? É igual a avó fazia na minha casa, né? A gente cortava o pé lá correndo, nós somos de um monte de primo, a avó ia lá, passava um metiolate e tal e ficava ali. Tinha vez que dava certo, né? Mas tinha vez que não, infeccionava, quase perdia o pé, né? A gente tinha que levar no médico, tinha que levar no especialista. É livre a pessoa fazer? É livre, desde que ela entenda o que ela está fazendo. Então eu sempre falo isso. Então não tem obrigatoriedade. E como é que funciona? A pessoa vai juntar essa documentação. Todas as provas que ela é PCD desde tal data e tal, explicando certinho. Vai fazer o requerimento de aposentadoria da pessoa com deficiência. Vai fazer o requerimento de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que também dá. Esse requerimento eu preciso ter as provas e a pessoa vai passar por duas perícias. Eu chamo de perícia biopsicossocial, tanto com o médico do INSS, tanto com o assistente social.
O ideal é que a pessoa já saiba as perguntas que esse médico vai fazer, que esse assistente social vai fazer, e já tenha suas respostas prontas, mostrando a sua realidade, PCD, enfim. E passando essas duas perícias, vai ter a resposta. Olha, mas sem manipulação, né? Não, é a verdade, né? A verdade é linda, né? Quem conhece a verdade liberta. Então, assim, até porque os peritos têm conhecimento para saber se a pessoa está manipulando ou não. Tem gente que chega no escritório, uma vez eu estava numa perícia, e a perita me ligou, judicial. Falou, Denis, é o seguinte, seu telefone está aqui como advogado, a sua cliente esqueceu a muleta aqui na minha sala. Eu falei, então ela foi curada, né? Isso é a verdade. Na cidade de Lorena, a perita me ligou, falou, Denis, se você que é o advogado, sei lá, vou citar qualquer nome aqui, qualquer da Dona Maria, eu falei assim, sou eu. Eu falei, ela tá passando uma perícia com a senhora hoje, tá? Então é que ela foi embora e deixou a muleta na minha sala. Ô, gente, dá não, a mulher foi curada na perícia, né? Não tem jeito. Então, assim, o perito não é bobo, a gente não tá diante de um adolescente, a gente não tá diante de uma criança. Então, o perito sabe. Então, assim, fala a verdade, não precisa mentir e esconder nada. Então, vai passar por duas perícias, médico e assistente social, e ali dentro do INSS ele vai dar a decisão. Decisão não foi favorável. Tem o direito de recorrer para o próprio INSS ou pode distribuir esse processo na justiça de acordo com a análise que for feita, tá bom? Mas, assim, não é possível. Se a pessoa é deficiente, se a pessoa está no mercado de trabalho, ela tem que aposentar com maior vantagem. E a principal dificuldade que você tem hoje na prática em relação ao INSS? Porque do trabalhador é juntar a documentação e muitas das vezes há dificuldade de acessar o prontuário que cabe a ele. Você já falou isso. E agora perante o INSS? Você sabe que a aposentadoria do PCD, ela surpreende, que eu sempre tive, e eu tenho que ser verdadeiro isso, né? Aqui não tem como eu falar. Eu sempre tive a visão, o INSS nega tudo. Tanto é que o INSS é o maior réu do Brasil. Se o INSS, nós trazendo no INSS uma constituição de uma pessoa, é a pessoa que mais foi processada no Brasil foi o INSS. Ninguém tem mais processo contra do que o INSS. Imagina isso. De tudo, de tantas coisas que eles fazem errado. Na aposentadoria do PCD muda o jogo. As decisões que eu tenho dentro do INSS são decisões muitas vezes favoráveis. Então, assim, até a nossa taxa de procedência é muito maior no INSS do que em outros processos. Então, a maior dificuldade não está no INSS nesse caso. Olha isso que eu estou falando que é impressionante. Está na análise documental e na análise na instrução de perícia. As pessoas erram na instrução de perícia. Que nem eu disse, a pessoa vai sozinha, vai com um advogado que não é especialista, vai com uma pessoa que não sabe o que está falando, junta documento errado, não instrui para perícia. Então, a maior dificuldade está nas pessoas e não está na autarquia. Nesse caso, não está. Ela é diferente, viu? Ela é diferente. Pode ser que no futuro mude, mas hoje o INSS tem tido boas decisões, pelo menos no nosso caso, nessa aposentadoria. E daí agora você me trouxe uma coisa à tona, até porque eu sou perito de 2 municípios, mas de institutos previdenciários municipais. Tudo isso que a gente falou é relacionado ao INSS. Cabe também às autarquias municipais? Cabe. Por que cabe? A autarquia, muitas vezes, ela tem legislação própria, né? O Instituto de Previdência Municipal da sua cidade, ela vai ter a legislação dele. Só que quando não cita, aplica-se a 8.213, aplica a legislação do INSS, aplica a lei vigente, que é naquela pirâmide de Kelsen, né? Numa maneira mais técnica, mas de uma maneira objetiva. Se no seu município não se fala dessa lei, aplica-se a lei do INSS. Então, na prática, tanto o funcionário público quanto o regime geral de previdência tem o direito à aposentadoria mais vantajosa. A única coisa que a gente tem que analisar, no seu regime próprio, muitas vezes a pessoa ela vai aposentar, mas ela tinha alguns direitos que ela vai perder, então tem que analisar isso daí. Por isso que eu sempre falo, precisa de um especialista, né? Mas o regime próprio também tem esse direito. Entendi. Acho que é isso, né, Denis? Procuramos trazer bastante conhecimento aqui, ajudar muita gente relacionada a esse tema, porque sabemos que hoje tem números estatístico da população geral que possui deficiência? Vamos lá, na prática, no INSS, eu tenho os números do INSS, tá certo? Quando foi feita a reforma da Previdência, em 2019, nós falávamos de 2% de requerimentos de aposentadoria do PCD. Pós-reforma da Previdência, nós vamos ter um boom agora de aposentadoria do PCD, porque é a única forma hoje que tem se encontrado de aposentar uma pessoa com 100% de salário e mais jovem. Antes nós tínhamos aposentadoria especial. Hoje, a aposentadoria especial, ela existe, mas de uma forma assim, quase que, vamos esperar a pessoa quase morrer de insalubridade, de tanto agente nocivo, para que a gente dê a ela o direito, né? Sim. Então, assim, a aposentadoria do PCD, ela cresce muito nos últimos anos. Então, pessoal, para você que está nos acompanhando aí, procure nos seguir também, da mesma forma que a gente deixa muito claro. Mande suas dúvidas para a gente. A gente aceita com muita humildade cada dúvida, cada crítica, porque não somos donos da verdade, principalmente algo que é novo, principalmente para o INSS e para os institutos.
Então, traga suas dúvidas, nós vamos estudar, vamos procurar evoluir com isso e vamos responder com o maior carinho para vocês. Então, aproveito todo esse momento, peço para compartilhar, nos seguir, as nossas redes sociais, que são a LeaderMed Oficial, @LeaderMed Oficial, e aproveito para falar com o Denis aqui. Tudo foi maravilhoso sobre esse tema, foi muito claro da forma que ele trouxe, até por ter vivido isso no seu dia a dia, dentro de casa, na sua juventude. Então, quero pedir ao Denis para... Você tem a última mensagem para dar relacionada a isso? O que você tem para falar? Eu agradeço de estar aqui, né? Porque a informação ela liberta, né? Quando a gente leva a informação pro PCD, dizendo que ele tem uma vantagem, para o empresário que tem como ele cumprir a cota PCD de uma maneira mais objetiva, sem gastar tanto dinheiro, a gente vai mudar a vida de um monte de gente. Tanto do empresário que tem que contratar PCD e não sabe como, tanto do próprio PCD que não sabia que tem um direito que faz ele aposentar mais cedo, ele comprar um carro com desconto, ele não pagar IPVA, Então tem uma série de direitos que as pessoas estão conhecendo através desse podcast que o senhor teve iniciativa, viu? Muito obrigado, viu? Que legal, que legal. Então, como o Dr. Denis deixou muito claro, não quer dizer que você tenha alguma limitação e que seja enquadrado como PCD, que você é incapaz. Então, temos muitos que têm limitações e têm vergonha de trazer isso à tona e você está perdendo seus direitos. Tá? E não vai mudar nada na tua vida, não só perante a sociedade e muito menos perante a empresa que você trabalha. Continua nos seguindo, eu falo, o Celso sempre fala, a LeaderMed é mais do que uma clínica, é a própria excelência.